Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Nela, nós abordaremos o tema bibliotecas genômicas. Mas antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, eu gostaria de falar um pouco rapidamente a respeito da Cinnamon. A Cinnamon é esta simpática gata que fez história por ser a doadora do DNA que foi usado para o sequenciamento então do primeiro genoma de Felis catus, né, do gato doméstico. Na época então, em 2007, ela tinha 4 anos de idade e o DNA dela então extraído de sangue periférico que foi utilizado para o sequenciamento do genoma. Vamos ver algumas coisas a respeito do genoma felino, então. O tamanho do genoma da Cinnamon, depois de ter sido totalmente sequenciado, foi determinado como sendo de 1.000, milhão, bilhão, 2 bilhões e 500 milhões de nucleotídeos. Aproximadamente 2,5 vezes 10 na 9 pares de base. Essa dimensão aqui é o esperado para os genomas de mamíferos. Todos têm em torno de 10 na 9 pares de base. Muito bem. Vamos tomar como exemplo um gene importante deste genoma, como é o gene da insulina. O gene todo da insulina, incluindo exons e introns, ele tem exatamente 961 pares de base. Portanto, a proporção entre genoma, tamanho do genoma e o tamanho do gene é de 2.624.208 vezes maior o genoma do que o gene. Seguindo neste mesmo raciocínio, então, e guardando essa proporção entre tamanho de gene e tamanho de genoma, para se obter 1 micrograma de DNA, que equivale a 10 na menos 6 gramas, e o micrograma que foi selecionado, essa quantidade, porque é uma quantidade com a qual normalmente se lida quando se está trabalhando com DNA. Então, para se obter 1 micrograma de DNA do gene de insulina da Cinnamon, nós temos que multiplicar isso pelos 2 milhões e meio de vezes que o genoma é maior. Seriam então necessários aproximadamente 2,624 quilos de DNA genômico total para que tenhamos 1 micrograma do gene de insulina. Tínhamos que partir dessa quantidade. Sim, é essa quantidade mesmo. 2 quilos 624 gramas de DNA genômico para se obter 1 micrograma de um gene específico. Fica evidente que é impossível se trabalhar com o DNA total dessa maneira, né? Extrair DNA total e garimpar no meio desse DNA total algum gene de interesse. Por isso que tem que ser lançada mão de clonagem molecular, de técnicas de DNA recombinante, para se obter em grande quantidade regiões específicas do DNA, que é o que nós aprofundaremos na nossa discussão. Mas, antes ainda de aprofundar essa discussão, é interessante discutir como é que se
ordena fragmentos de clivagem do DNA. Como é que se faz isso? Inicialmente eu gostaria de discutir um exemplo bem simples de como organizar, de como determinar a ordem de fragmentos produzidos a partir de apenas 2 cópias de um genoma clivado totalmente. Vamos ver o que isso significa. Nós temos então aqui 2 cópias de um genoma, o equivalente a 2 amostras de DNA de um genoma. Apenas 2 cópias. Então aqui temos uma e aqui outra cópia. Ela está colorida, apropriadamente colorida, para delimitar regiões de clivagem por uma endonuclease de restrição. Então aqui, pelas setas, estão marcados todos os sítios de clivagem que são idênticos nas 2 cópias. O que acontece, então, se nós clivarmos esse DNA com uma endonuclease de restrição? Clivar totalmente o DNA. O que significa clivar totalmente? Clivar todos os sítios de reconhecimento para aquela endonuclease de restrição. Então, vamos clivar esse DNA e vamos obter os fragmentos. Que aqui as diferenças de sequências estão representadas por diferentes cores dos fragmentos. A pergunta que se impõe aqui é possível ordenar esses fragmentos? Ou seja, é possível descobrir qual era a ordem que eles tinham antes de serem clivados? Parece razoavelmente evidente que, sem saber qual era a ordem inicialmente, nós não temos como estabelecer essa ordem aqui. Agora vamos ver o que acontece com fragmentos produzidos a partir de 2 cópias do genoma clivados parcialmente. Já explicaremos o que significa o parcialmente clivados. Então nós temos aqui 2 cópias do genoma, mesmo genoma, as mesmas 2 cópias. Clivagem parcial significa que nem todos os sítios de clivagem serão clivados. Como é que se obtém isso? Reduzindo a quantidade de enzima que é utilizada ou utilizando um tempo curto de incubação da enzima com o substrato, da enzima com o DNA. Então, o que acontece numa clivagem parcial? Por exemplo, aqui a endonuclease de restrição vai fazer um corte, mas não aqui, nesta molécula. Fará aqui, mas não aqui, e assim por diante. Obviamente que nós não temos como controlar onde ela atua. Aqui, convenientemente, nesse exemplo simplificado, os pontos de corte são totalmente diferentes em apenas 2 moléculas. Mas nós temos que sempre estender esse raciocínio para milhões de moléculas, um número 10 na alguma coisa de moléculas. O que acontece se essas 2 cópias do genoma forem clivadas desta maneira? Nós obteremos este tipo de fragmento aqui. E a mesma pergunta: é possível estabelecer a ordem desses fragmentos? Sim, agora é possível. Agora é possível porque, por exemplo, vamos começar com este fragmento aqui. Poderíamos começar com qualquer um deles, mas vamos começar por esse aqui. Tem algum outro fragmento aqui presente, visível, que seja dessa mesma cor laranja claro? Sim, temos este aqui. Então, esses 2 são equivalentes, de uma cópia do genoma e da outra. O que põe esse roxo claro contíguo a esse laranja. Tem algum outro? Sim, este aqui que tem o roxo claro. E o próximo qual seria na lista? Este aqui.
porque são idênticos esses fragmentos. E o próximo, este aqui. E assim por diante. Este verde escuro é o equivalente de um genoma e de outro. Esse roxo escuro é o equivalente. E esse amarelo também. E por fim, este azul escuro. Então nós podemos ordenar. Vejam o seguinte. Essa era a ordem original do genoma que nós já conhecíamos. E que foi clivado uma cópia desta maneira, nestes pontos. E o outro foi clivado de uma maneira diferente, em outros pontos. Com isso, esse fragmento aqui está representado aqui. Aquele outro fragmento ali, piscando, está representado aqui. Este outro segmento está representado aqui. Este outro equivale a este. E, finalmente, este aqui é este fragmento. Todos derivados de uma das cópias. A outra cópia gerou fragmentos diferentes, mas com sobreposição a estes aqui. Então, assim, este fragmento aqui, gerado pela clivagem naquele ponto, está representado aqui. E ele tem similaridade, uma parte dele, com este aqui, do outro genoma, da outra cópia do genoma. E assim por diante. Esse outro segmento corresponde a esse, este outro segmento corresponde a esse, este aqui corresponde a este. Portanto, na clivagem total, nós obtemos estes fragmentos aqui, que foram derivados da clivagem de todo e qualquer sítio daquela cópia e desta outra. Aqui não há como estabelecermos qual a ordem original, porque não há sobreposição das sequências clivadas em uma cópia do genoma com as sequências obtidas da clivagem da outra cópia do genoma. Portanto, fazendo um comparativo entre os dois, entre clivagem parcial e a clivagem total do DNA. Na clivagem parcial do DNA, nem todos os sítios são clivados. E isso vai acontecer aleatoriamente em diferentes moléculas que gerarão fragmentos diferentes, mas com sobreposição. Na clivagem total, nós temos todo e qualquer sítio de reconhecimento para endonuclease de restrição sendo clivado, gerando aqueles fragmentos de clivagem total que não há como estabelecermos a ordem original em que eles estavam presentes antes de serem clivados. Vamos fazer uma análise agora de um exemplo um pouquinho mais complexo, ao invés de cores, analisando sequências de DNA realmente. Então, vamos analisar fragmentos produzidos a partir de 3 cópias do genoma clivados totalmente. E aqui nós temos uma população de fragmentos. O que nós podemos fazer com esta informação, com estes dados? Muito bem, aquela primeira sequência aqui, nós podemos estabelecer que ela é idêntica a essa aqui. Essa sequência é idêntica a essa. Muito bem. Que também é idêntica a essa terceira. Então, essas 3 são idênticas. Uma é equivalente à outra. Em cada uma das 3 cópias desse DNA que foi clivado. Vamos analisar essa outra aqui, então. Esta sequência é idêntica. Assim como esta aqui também é idêntica. Mesma coisa aqui. Esta sequência tem um equivalente nesta daqui, idêntica, e a esta aqui, que também é idêntica.
Restando essas outras três aqui, essas três cópias, onde essa é idêntica a essa aqui e que é idêntica a essa. Muito bem. Então nós podemos pôr similaridade entre os diferentes fragmentos, se analisássemos a sequência deles, estabelecer quais são os equivalentes. Mas é impossível estabelecer a ordem desses fragmentos. Se esse é o primeiro, seguido desse, desse e esse, ou se é esse aqui o primeiro fragmento, seguido desse, depois esse e esse aqui, não há como sabermos. Entretanto, vamos analisar fragmentos produzidos a partir de três cópias também, usando o mesmo exemplo, só que clivados parcialmente, ou seja, cada uma das três cópias foi clivada em pontos diferentes do DNA. Fazendo isso, nós teremos, por exemplo, essa população de moléculas aqui, de sequências. Desculpem, não são moléculas, são apenas sequências de DNA que estamos analisando. Essa primeira aqui, se buscarmos similaridade nessa população de sequências aqui, encontraremos com essa, que parcialmente estes nucleotídeos são idênticos a esse. Então essa é a sobreposição entre essas duas sequências. Se procurarmos mais outras, encontraremos que esta aqui é parcialmente idêntica a essa aqui. E assim por diante. Aquela lá encaixa exatamente aqui. Então vejo que esses são os pontos de corte da endonuclease de restrição. Esta sequência, ela tem similaridade com esta ponta aqui da outra sequência. Esta sequência aqui tem similaridade parcial com essa e com aquela ali. Esta sequência tem similaridade parcial com essa e com essa, permitindo estabelecer onde ela se encaixa dentro deste quebra-cabeças de sequência. A próxima sequência, esta, tem similaridade com essa região. Os nucleotídeos são idênticos. Esta sequência aqui, se observarmos, ela é idêntica a essa região aqui. E esta encaixa perfeitamente aqui. E essa outra encaixa perfeitamente aqui. Finalmente, esta sequência encaixa perfeitamente aqui. Então nós temos uma, duas, três cópias que foram clivadas parcialmente. O mesmo DNA clivado de maneira diferente gera sobreposições de sequências que, ao estabelecermos a sequência de um fragmento, nós podemos procurar um outro que tenha uma similaridade parcial e nos permita fazer a montagem dessa sequência de maneira completa. Em alguns instantes, vamos discutir qual é a relevância, qual é a importância de termos a possibilidade de fazermos a montagem de sequências completas a partir de sequências parciais. Vamos então discutir a construção de bibliotecas genômicas. Então, nada mais é do que aplicar as técnicas de clonagem molecular para construir uma biblioteca genômica, uma coleção de fragmentos de DNA genômico. Mas não é uma coleção de fragmentos quaisquer. São fragmentos que nos permitirão, estabelecendo a sequência de cada um deles, localizar a sobreposição e, ser possível, a partir de sequências parciais de cada um desses fragmentos, estabelecer a sequência completa de um genoma. Como se faz, então, a construção de bibliotecas genômicas? Basicamente,
utilizando as técnicas de clonagem molecular já discutidas. Nós temos então num tubo Eppendorf DNA genômico, aqui representado então com regiões de cores diferentes que são delimitadas pelo sítio da endonuclease de restrição, que nesta molécula será clivada desta maneira. Em outras moléculas do mesmo DNA, ele vai ser clivado de maneiras diferentes, de maneira a poder gerar sobreposição. Então, adicionamos a endonuclease de restrição. Esta endonuclease de restrição, então, vai clivar o DNA, gerando fragmentos. Num outro tubo Eppendorf, nós teremos o plasmídio, que vai ser usado como um vetor de clonagem para carregar as moléculas do DNA genômico. Esse plasmídio também vai ser clivado com a mesma endonuclease de restrição, sendo que o plasmídio tem sítios únicos. Clivamos o plasmídio, linearizamos esse plasmídio e agora vamos misturar DNA genômico clivado com o plasmídio clivado. Fazemos isso e estes fragmentos, então, de DNA genômico, aqui coloridos, contêm extremidades coesivas que são compatíveis com as do plasmídio, o nosso vetor de clonagem. Quando essas moléculas são misturadas, essas extremidades coesivas, elas podem estabilizar essas moléculas, de maneira que, com a adição da DNA ligase, as ligações convalentes são refeitas e nós temos uma coleção de fragmentos de DNA genômico clonados num plasmídio bacteriano que pode ser imortalizado. De que maneira? Fazendo transformação bacteriana, de maneira que esse plasmídio seja introduzido dentro de uma célula hospedeira compatível e que cada uma dessas células bacterianas gere uma colônia bacteriana clonal contendo um destes plasmídios com um inserto, e esse DNA agora pode ser recuperado em grande quantidade.